Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui as nossas aulas diretas, com o próprio professor, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a taxonomia, fazer uma revisãozinha para que nós possamos ter subsídio para dar sequência no nosso conteúdo. Lá no final desse vídeo a gente vai entrar no reino proto-ictista, que nós falamos sobre o reino Monera. Vou dar uma revisada aqui. E aí a gente já vai entrar num assunto novo. O material já foi enviado aí para vocês, anotem no caderno ou imprimam e coloquem, colhem no caderno de vocês, tá bom? Vocês lembram bem que a taxonomia é a área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos, Então é importante a gente conhecer esses organismos. De novo eu vou repetir que é super importante essa denominação científica para trabalhos científicos, para artigos científicos, para descoberta de novas vacinas, novas tecnologias, novos medicamentos, A taxonomia, então, é a área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Como a gente viu, Linneu foi o indivíduo que mudou as características da taxonomia, Aquela primeira forma de classificação dos filósofos gregos que levavam em conta apenas o reino animal e vegetal, foi modificado por Linneu, que iniciou o processo de formação dos 5 reinos atuais, Então, Linneu criou o sistema natural de classificação, utilizando regras, para a escrita de nomes científicos, e ele também criou, as chamadas categorias taxonômicas, que começa da espécie. A gente considera um organismo da mesma espécie aqueles que conseguem se reproduzir e deixar um descendente fértil, E ele foi agrupando em categorias maiores. Então, espécies com semelhanças foram agrupadas em gêneros, gêneros com semelhanças foram agrupados em famílias, famílias que possuíam características semelhantes foram organizadas em ordem, as ordens que também possuíam características semelhantes foram organizadas em classes, classes com características semelhantes foram organizadas em filos, e filos com características semelhantes foram reunidas em reino. Então, o reino é a maior categoria taxonômica, onde estão englobados todos os organismos. E aí a gente vem reduzindo um pouquinho até chegar num ser único, que é a espécie, com as características próprias dela. Então essa foi uma das características do ótimo trabalho que Linneu desenvolveu dentro da taxonomia. Pessoal, isso aqui a gente chama de árvore genealógica, Porque isso mostra, basicamente, isso aqui é uma árvore de classificação das plantas, por exemplo. E aí a gente consegue observar como é que essas plantas evoluíram, Então a gente tinha aqui as primeiras plantinhas aquáticas, Elas foram evoluindo, surgiram as plantas semiaquáticas, que são as briófitas. Houve uma evolução ainda um pouco maior e surgiram as pteridófitas, mais organizadas. Ainda houve uma outra evolução, formou-se as gimnospermas, e uma nova evolução, e aí surgiram as angiospermas. Isso aqui, pessoal, é chamado de árvore filogenética, que mostra a evolução de todos os organismos, não só animais, como vegetais, como fungos, enfim, todos os organismos que a gente possui no planeta, ok? Nós também, durante as nossas aulas, nós vimos que Linneu criou regras internacionais de nomenclatura, como se escreve nome científico. Então, o nome científico, o nome da espécie, deve ser escrito sempre em latim, Homo sapiens, que é a nossa espécie. Sempre binomial, O primeiro nome indica o gênero, o segundo nome indica a espécie a que o organismo pertence. O nome da espécie sempre deve aparecer em destaque no texto, ou escrito com uma letra diferente, ou em itálico, negrito ou sublinhado. O primeiro nome que indica o gênero é homem. Qual que é o homem? O homem sábio, o Homo sapiens,
E também que o primeiro nome, né, do gênero sempre escrito com letra maiúscula e o primeira letra do segundo nome que indica a espécie escrito com letra minúscula. Então essas foram as principais regras de nomenclatura formuladas por Linneu. Pessoal, durante as nossas aulas nós também vimos que um organismo, um pseudo-organismo que não faz parte da classificação taxonômica atual são os vírus, né? Porque eles não apresentam célula definida, eles têm apenas características de serem uma cápsula de proteína e tendo dentro o DNA, que permite ao vírus a sua multiplicação. Então, os vírus podem ter formas diferentes uma da outra, né? Esse é o HIV, uma forma mais arredondada. Esse é o vírus da hepatite. Esse é o vírus do ebola. Esse é um adenovírus, né? Esse é o vírus da gripe. E esse é o bacteriófago, né? Que invade bactérias, que nós vimos durante as nossas aulas. Então, apesar de não terem células, de serem parasitas intracelulares, os vírus têm formas definidas e através dessas formas que eles conseguem infectar outras células. Nós também vimos ao longo das nossas aulas os ciclos reprodutivos, né, virais, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Sempre, né, o bacteriófago se prende às estruturas bacterianas, a membrana, né? Injeta seu DNA no interior da célula bacteriana, esse é o ciclo lítico, tá? O DNA é incorporado ao DNA bacteriano e inicia-se a produção, né, a construção de novos vírus. Quando o processo reprodutivo termina, a célula é rompida, né, ocorre uma lise celular e os vírus são espalhados e vão infectar outra célula saudável. No ciclo lisogênico, o mesmo processo, o vírus se prende à membrana da bactéria, injeta seu DNA, o DNA é incorporado ao DNA bacteriano, mas ele não consegue dominar a célula, né? Ele não consegue resgatar o metabolismo da célula hospedeira, no caso um vírus, né? E aí essa bactéria vai se reproduzir, né? Vai se dividir em duas, e essas bactérias novas vão continuar se reproduzindo, mas agora com novas características genéticas. Então, no ciclo lítico ocorre a quebra da célula hospedeira, no caso a bactéria, né? E no ciclo lisogênico não ocorre a quebra da célula hospedeira, ok? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o reino Monera. O reino Monera é o primeiro reino que nós vamos estudar, né? Já que vírus não tinha características de ser vivo, né? Então, dentro da classificação de Linneu, o reino Monera é o primeiro reino que a gente vai estudar. Ele engloba, né, somente organismos unicelulares, e essas únicas células não apresentam núcleo, né? São organismos procariontes, ok? Aqui ficam as bactérias e as cianobactérias, que antigamente eram chamados de cianofícias. O que a gente encontra numa célula de bactéria? A parede celular, a membrana plasmática, né? Uma grande quantidade de ribossomos, que permite uma boa quantidade de proteínas, né? E um núcleo que não aparece, né? Essas células não têm núcleo e o material genético fica livre, solto no citoplasma da célula. Então, todos os moneras são unicelulares, procariontes, tem parede celular, membrana plasmática, ribossomo e o material genético, que é o DNA. Essa é uma célula bacteriana, né? Aqui a gente vê que o material genético, o DNA, está livre no citoplasma. Essa região onde ele fica é chamado de nucleoide. Aqui a gente tem a membrana plasmática da célula, mais externamente fica a parede celular e aqui uma grande quantidade de ribossomos. Uma outra característica das células bacterianas é a presença de flagelo para a locomoção da célula. A célula se locomove, né, se movimenta através dos seus flagelos. Aqui, pessoal, a gente tem uns tipos diferentes de bactérias que nós vimos, né, na nossa aula. Então,
quais são os tipos de bactérias? As bactérias arredondadas são chamadas de cocos, né? As bactérias alongadas em formato de bastão são chamadas de bacilos. E a gente tem ainda a bactéria em formato de vírgula, né, que é chamada de vibrião, e aquela que possui a forma de uma espiral, que é chamada de espirilo ou de espiroqueta. Nós vimos também que dificilmente uma bactéria aparece isolada, né, sozinha, ela sempre aparece acompanhada de outros iguais aos seus. Se elas aparecem, no caso dos cocos, em dois, formando um par de cocos, esse tipo de bactéria é chamada de diplococos. Se ela aparece em fileira, né, ela é chamada de streptococcus. Se ela aparece formando um quadrado, esse tipo de bactéria é chamado de tétrade ou sarcina. E se aparece formando um cacho de uva, esse tipo de bactéria é chamado de Staphylococcus. Então, o que permite diferenciar uma bactéria da outra é o formato da sua célula. Redondos cocos, alongados bacilos, em forma de vírgula vibriões, em forma de uma espiral espirilo. Ok? Outra coisa que a gente viu, pessoal, foi a reprodução das bactérias. Então, esse processo aqui é assexuado, né, chamado de divisão binária. Aqui a gente tem uma célula, ela duplica o seu material genético e o seu material citoplasmático, né? Nessa região aqui vai ocorrer uma invaginação, né, da célula. Então, agora nós temos os dois materiais genéticos e a célula simplesmente se separa em duas. Por isso que esse processo é chamado de bipartição ou divisão binária, ou cisciparidade também. Uma célula mãe origina duas células filhas exatamente igual. Essa é chamada conjugação, que é uma forma bem simples de reprodução sexuada. Duas bactérias se aproximam, elas vão formar um canalzinho de ligação entre elas, que é o canal pilórico ou pilo, né? Uma delas, chamada de bactéria doadora, vai doar um pedaço do seu DNA para outra bactéria. Então, no final do processo, a bactéria doadora perdeu um pedaço do seu DNA e a bactéria receptora ganhou um pedaço de DNA. Então, essas duas bactérias agora têm novas características genéticas diferentes das originais e elas, por isso, são chamadas de bactérias mutantes. Doenças causadas por bactérias, né? Botulismo, cólera, salmonela, leptospirose, tétano, a hanseníase, a lepra, tuberculose, algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, gonorreia, meningite e a pneumonia, tá? Então, as bactérias são agentes infecciosos. Agora, um tema novo que a gente ainda não viu, né, que é o reino protoctista, que é o segundo reino que nós vamos ver. Quais as características, né? Os protozoários, que é o grupo mais importante dentro desse reino, eles são todos unicelulares, né? Diferente dos moneras, eles apresentam núcleo, tá? As bactérias não possuíam núcleo. Os protozoários, eles não produzem fotossíntese, né? São heterótrofos ou heterotróficos, e a digestão ocorre dentro da célula, tá? Eles podem ser de vida livre, geralmente são aquáticos, né? Ou parasitas, né? Precisarem de um hospedeiro para poder sobreviver, ok? Proto, pessoal, significa primeiros ou animais. Então, por serem muito parecidos com características dos animais, né? Eles antes eram considerados animais. Hoje eles têm um reino próprio para ele, ok? Existem 4 tipos diferentes de protozoários, tá? E a diferença entre eles está exatamente na forma de locomoção, na estrutura de locomoção. Esses são os ciliados, né, que se locomovem através de cílios. Esses aqui, eles são chamados de flagelados, porque eles se locomovem através de flagelos. Essas aqui são as amebas, elas se locomovem através de pseudópodes. E os esporozoários não têm estrutura de locomoção.
Então, o que diferencia os 4 grupos de protozoários é a estrutura de locomoção. Ciliados se locomovem por cílios, flagelados por flagelos, os sarcodíneos se locomovem por pseudópodes e os esporozoários se locomovem por parasitismo. Eles não têm uma estrutura locomotora definida. Pessoal, esse é um exemplo de sarcodíneo. Essa estrutura aqui, ó, é a estrutura de locomoção. Essa é uma ameba, ela não tem forma definida, né? Ela só tem esses prolongamentos aqui da membrana plasmática. Esses prolongamentos é o que nós chamamos de pseudópode. Pseudo falso, podes pés. São pés falsos, né? Isso aqui serve como um apoio para ela se locomover, né? A célula vai sofrendo deslocamentos usando o pseudópode como um apoio. Por isso que ela é chamada de pseudópode, essa estrutura. Esse aqui é um flagelado, esse é o Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas, que é uma doença complexa, né, que afeta e causa o inchaço do coração. Então a estrutura locomotora dele é o flagelo. Aqui a gente tem um esporozoário, né? Esse esporozoário não tem assim uma estrutura locomotora definida, né? Então normalmente são parasitas. E aqui a gente tem um ciliado. A gente pode ver que ao redor do corpo a gente tem vários cílios, né, para locomoção. Vocês podem ver que eles têm estruturas bem definidas, né? Cílios para locomoção, citoplasma. Essa estrutura aqui chamada de vacúolo contrátil serve para contrair a célula, ou seja, toda vez que a célula enche de água, como uma esponja, isso aqui se contrai e joga a água para fora, evitando que a célula estoure, né? Esse organismo tem 2 núcleos, né? O maior regula as atividades da célula e o menor cuida do processo reprodutivo da célula, ok? Tem um vacúolo digestivo que faz a digestão e aqui um citopígio, que é uma estrutura por onde o resto da digestão é eliminado, semelhante ao ânus nos animais. Então, a gente nota que os protozoários já têm uma estrutura, até um sistema, né, um pré-sistema digestório. Algumas doenças causadas por protozoários, né? A gente tem a amebíase, que é causada pela entamoeba histolítica, que normalmente ela causa problemas intestinais, diarreias, deixa a pessoa mais fraca. A transmissão é feita por cistos, né? Pequenos óvulozinhos que eles depositam, né? E que às vezes são transmitidos pelas fezes. A doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, né? Que causa problemas no coração, inchaço do baço e fígado e mal-estar. Ela é transmitida pelas fezes do barbeiro. Eu tenho a úlcera de Bauru, né? A Leishmania brasiliensis é o que causa, e elas causam feridas que não cicatrizam em várias partes do corpo, tá? Ela é transmitida pela picada, né? do mosquito palha, né? Do Nutsomia. A gente tem a tricomoníase, né? Tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis, que causa uma infecção na vagina, ok? Transmitida basicamente pela relação sexual. A giardíase, né, que é causada pela Giardia lamblia, que é causadores abdominais e diarreia, também por água e alimentos contaminados. E a malária, que a gente tem muito aqui no Brasil, né, que é transmitida pelo protozoário Plasmodium vivax. Ela causa febre, anemia, lesões no baço e no fígado. E ela é transmitida pela mordida pela picada do mosquito Anopheles, ok? Então, pessoal, aqui a gente teve uma visão geral, né, do conteúdo anterior e nós tivemos também uma aula a respeito do reino protoctista, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido e depois vocês façam, na próxima aula, vocês realizem a outra atividade, que é um teste a respeito dessas informações que foram passadas aqui. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp ou até mesmo pela nossa sala no Google, ok? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.